O nosso trabalho é sobre termoquímica, que é uma disciplina da físico-química que estuda as trocas de energia entre as reações químicas e o meio ambiente. Então, primeiramente, nós temos que entender o conceito de calor. Então, a energia passada de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura é denominada de calor. Ou seja, o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, que eles atinjam a mesma temperatura. Considerando o seguinte exemplo, para entender melhor esse conceito. Então, dois blocos de ferros sólidos com a mesma massa, mas com temperaturas diferentes. Um deles a temperatura de 10 graus Celsius e outro a temperatura de 50 graus Celsius. Então, se os colocarmos em contato, de alguns instantes vai haver a variação na sua temperatura, ou seja, o corpo de maior temperatura ele vai repassar energia para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, que atinjam a mesma temperatura. Então, esse exemplo, ele é uma situação, ela se refere ao conceito de calor, que é uma regra geral da natureza. Na termoquímica, nós temos dois processos. O processo exotérmico, que libera energia em forma de calor, e o processo endotérmico, que absorve energia em forma de calor. Então, como um exemplo do processo exotérmico, nós temos um sistema formado por oxigênio e álcool. Então, se houver a combustão do álcool, ela pode ser provocada por uma faísca elétrica ou uma chama. E em decorrência disso, vai liberar uma grande energia dessa reação e vai passar para o meio ambiente. Então, ou seja, a combustão do álcool, ele é um processo exotérmico, pois ele libera energia para o ambiente. E outro exemplo também é a mudança de fase. Como, por exemplo, a água líquida, se colocarmos ela no congelador, então, a partir de instantes, ela vai liberar energia para o ambiente e, em decorrência disso, vai acontecer seu congelamento. Então, a mudança de fase do líquido para o sólido também é um processo exotérmico, pois precisa liberar energia para a mudança de fase. E no processo endotérmico, nós temos a mudança de fase, mas do estado sólido para o líquido. Se considerando assim, um bloco de gelo colocado em cima de uma superfície a temperatura ambiente. Então, com o passar de alguns instantes, esse gelo ele vai absorver o calor ambiente e vai derreter. Vai passar para o estado líquido. Então, é um processo endotérmico, pois absorve a energia do ambiente para a mudança de fase. As medidas de quantidade de calor. Na termoquímica, é mais conveniente usar a caloria, né? Simbolizada por cal, tá? Que expressa a medida de energia, tá? Então, sendo assim, ela equivale à quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, dessa maneira, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, é fornecido 1 caloria. Então, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 100 gramas de água, então são fornecidos 100 calorias. Considerando um sistema formado com temperatura inicial de 25 graus Celsius e temperatura final de 55 graus Celsius, a variação da temperatura vai ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação vai ser 30 graus Celsius. Então, para elevar 30 graus Celsius a temperatura de 100 gramas de água, é necessário 3.000 calorias. Então, é necessário 3.000 calorias, que equivale a 3 quilocalorias, pois uma
kcal é igual a 1000 calorias. Então, 3.000 calorias equivale a 3 quilocalorias, pois uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Bom, então a outra medida de quantidade de calor que é usada na termoquímica é o joule ou o quilojoule. O joule ele é definido com o trabalho exercido pela força de 1 newton ao longo da distância de 1 metro. A equivalência entre caloria e joule é 1 caloria é igual a 4,18 joule. Então, a equivalência seria 1 caloria igual a 4,18 joule. Considerando o sistema formado por 3.000 calorias, queremos converter em joule. Energia em calorias, energia em joule. 1 caloria equivale a 4,18 joule. 3.000 calorias equivale a quanto joule? Então, X igual a 12.540 joule. Então, X igual X igual a 12.540 joule, que equivale a 12,54 kJ, pois 1 kJ é igual a 1000 joule. Então, entalpia, simbolizada por H, e variação de entalpia, que é o ΔH. Então, em química, é muito constante o estudo de processos que envolvem a absorção e a liberação de calor. Tá? Para facilitar e poder entender de como são ocorridos esses processos, os químicos eles conceituaram a grandeza entalpia, que explica direito a liberação e absorção dos processos. Então, o conceito da entalpia. A entalpia de um sistema informa a quantidade de energia desse sistema que poderia ser transformada em calor num processo a pressão constante. A entalpia ela depende de uma reação exotérmica e de uma reação endotérmica. Então, quando a entalpia de uma reação, quando o processo exotérmico ele ocorre em um sistema a pressão constante, então esse processo ele vai liberar energia para o meio, que é para o ambiente, e a sua entalpia diminui. Então, um processo exotérmico, quando ocorre uma reação exotérmica, a energia produzida por essa reação, ela vai ser liberada para o ambiente. Em decorrência disso, a entalpia diminui. Então, vai ser uma entalpia negativa, ou seja, a variação da sua entalpia vai ser menor do que zero. Se formos colocar em equação, fica o seguinte: a variação de entalpia igual a entalpia final menos entalpia inicial. Então, a variação da entalpia vai ser igual a menor do que zero. Então, no processo exotérmico, entalpia é negativa, pois o calor ele é liberado para o ambiente. Então, porque é um processo que libera o calor. E então, a entalpia vai ser negativa e a variação vai ser menor do que zero. Então, num processo endotérmico, então quando ocorre um processo endotérmico, há um sistema com a pressão constante, então o calor, esse processo ele vai absorver o calor do ambiente. Então, em decorrência disso, a sua entalpia aumenta, tá? E por isso vai ser uma entalpia positiva, então a variação de entalpia vai ser maior do que zero. Em equação, nós temos variação da entalpia igual a entalpia final menos entalpia inicial. Também a sua variação vai ser maior do que zero. Processo endotérmico, entalpia positiva. Há um aumento
da entalpia do sistema. Então, a variação da entalpia de um sistema, ela refere-se à quantidade de calor trocada por esse sistema. O sinal ΔH, ele se refere-se à entalpia de um processo exotérmico. Então, no caso, fosse variação de entalpia menor do que zero. E no processo endotérmico, a variação da entalpia vai ser maior do que zero. Um processo de absorção do calor, um processo de liberação do calor. Então, a variação de entalpia em mudança de fase. Então, uma mudança de fase é quando ocorre a pressão constante e envolve a troca de energia com o ambiente, tá? Então, nós também, a variação de entalpia, ela recorre também ao processo endotérmico e ao processo exotérmico. Então, no processo exotérmico da mudança de fase seria a solidificação da água. Então, no processo exotérmico, que é a solidificação da água, então ocorre o seguinte: quando um mol de água líquida ela passa para o estado sólido, esse sistema, então a pressão constante, esse sistema ele perde 6,01 kJ de sistema de energia. O sistema sofre a variação de entalpia de menos 6,01 kJ. Então vai ser menos porque é um processo exotérmico. Então, em equação, nós temos um mol de água líquida. Então ele passa para o estado sólido, água sólida. Então a variação de entalpia vai ser menos 6,01 kJ por mol. Então, a entalpia exotérmica da solidificação da água é classificada como entalpia molar de solidificação da água. Então, no processo endotérmico da entalpia de mudança de fase, seria a passagem da água sólida para o líquido. Então, em valores da água. Então, endotérmico, passagem do sólido para o líquido, a absorção do calor. Então, no processo endotérmico, é a passagem da água sólida para o estado líquido. Então, quando um mol de água sólida ela passa para o estado líquido, esse sistema ele recebe 6,01 kJ de energia. Então, há uma variação na entalpia de mais 6,01 kJ. Então, esse sinal positivo quer dizer que há um acréscimo na entalpia de sistema porque se refere ao processo endotérmico. Então, houve absorção de energia. Então, a passagem da água sólida para o estado líquido, há uma variação da entalpia de mais 6,01 kJ por mol. Essa entalpia ela é classificada como entalpia molar de fusão da água. Variação da entalpia em reações químicas. Então, esse conceito ele permite entender as variações energéticas de resultado de uma equação química, de uma reação química. Então, também vai entrar o processo exotérmico e o processo endotérmico. Então, no processo exotérmico, quando o sistema ele libera energia para o ambiente. E no processo endotérmico, quando o sistema ele absorve energia do ambiente. Então, no processo exotérmico de uma variação de entalpia em reações químicas, quando um mol de hidrogênio gasoso reage com meio mol de oxigênio gasoso para formar um mol de água líquida, ocorre a liberação de energia de 285,5 kJ para o ambiente. Então, a equação fica 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso reage formando a água líquida, 1 mol de água líquida. Então, a variação de entalpia vai ser menos 285,5 kJ. Então, no processo endotérmico, quando 1 mol de óxido de mercúrio 3 sólido se decompõe em 1 mol de mercúrio líquido e em meio mol de oxigênio gasoso, ocorre a absorção de 90,7 kJ de energia. Então, quando em equação fica 1 mol de
Então há a liberação de mais 90,7 kJ, por se trata de um processo endotérmico. Então, para que uma equação termoquímica ela possa expressar de modo significativo os resultados em laboratório, ela deve seguir os seguintes passos: a temperatura e a pressão que a reação foi realizada, os reagentes e os produtos e seus estados físicos, forma alotrópica das substâncias e o valor do ΔH, ou a quantidade de calor que envolvida na reação. Então, a lei de Hess. A lei de Hess ela foi enunciada em 1840 pelo cientista Germain Henry Hess, nascido na Suíça, mas que viveu grande parte da sua vida na Rússia. Ela pode ser denominada como a variação de entalpia final é igual a variação de entalpia 1 mais variação de entalpia. Então, a variação ela pode ser denominada como a variação de entalpia final é igual a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2. Mesmo conhecendo os valores de ΔH, ela é muito difícil de se pôr, algumas reações são muito difíceis de se pôr em prática, pois algumas delas podem ser explosivas e outras muito lentas. Também tendo aquelas que são difíceis de reagir formando a substância determinada. Então, nessa reação é muito difícil de achar o ΔH, pois ela o carbono grafito ele pode queimar antes de chegar ao final, ou também uma outra parte dele pode ficar sem queimar. Essa daqui é uma reação muito difícil de se realizar, pois uma parte do carbono grafito ele pode se queimar formando dióxido de carbono e outra parte pode ficar sem queimar. Pode ficar sem queimar, que no final não irá formar monóxido de carbono gasoso. Então, por isso, é difícil de se achar o ΔH. Então, analogia com o saldo bancário para entender melhor como é descoberto o ΔH final. Então, no mesmo dia foi feito duas ações com o cartão de crédito. Primeiro foi feita uma compra no valor de 800 unidades monetárias. O segundo foi feito um depósito no valor de 60 unidades monetárias. Então, a primeira pode-se atribuir que ela é uma operação extramonetária, pois foi retirado 800 unidades monetárias. Isso significa que é menos 80 unidades monetárias então. E na segunda pode-se dizer que é uma operação endomonetária, pois foi depositada 60 unidades monetárias, então é mais 60 unidades monetárias. Então aqui tem uma representação gráfica dessa operação. O saldo inicial dele, ele tinha um saldo inicial e foi retirado 80 unidades monetárias. Então ele perdeu 80 unidades monetárias. E logo após ele fez um depósito de mais 60 unidades monetárias. Então o saldo dele subiu para mais 60 unidades monetárias após o seu depósito. Aqui significa qual a variação total do saldo. Esse espaço aqui ele é calculado dessa maneira. O saldo total igual o saldo 1 mais o saldo 2. Então o saldo total 1, que foi retirado 80 unidades monetárias, então menos 80 unidades monetárias, mais 60 unidades monetárias, que foi o depósito dele. No final, somando essas duas operações, ele dá menos unidades monetárias. Essa representação gráfica de um saldo bancário é apenas para tentar entender como que funciona nas reações químicas também. Então aqui tem duas reações químicas, o carbono grafito mais o oxigênio formando dióxido de carbono. Pode-se atribuir a variação de entalpia de menos 393,5 kJ. Aqui na segunda tem o monóxido de carbono gasoso mais 1,6 de oxigênio, reage formando dióxido de carbono. Sua variação de entalpia é igual a menos 283 kJ. Então, como vimos anteriormente, a solidificação de um processo a solidificação Então, ao se comparar o ΔH do processo de solidificação com difusão, a mudança do seu ΔH
o seu ΔH irá mudar de sinal. Então, antes, em vez de ser mais, ele passa a ser menos após a sua inversão. Então, isso significa que o inverso do processo exotérmico é um processo endotérmico. E o inverso do processo endotérmico é um processo exotérmico. Então, invertendo essa segunda equação, ela ficará dessa maneira. Aqui foi invertida esta segunda equação. Fica dessa maneira. Dióxido de carbono reage formando monóxido de carbono mais 1/2 de oxigênio gasoso ao gasoso. Isso, e após essa inversão, o seu ΔH irá mudar de sinal. Antes ele era negativo, menos 283 kJ, ele passa a ser a mais 283 kJ. Então, qual será a variação total de entalpia dessa equação? Então, para saber qual será a variação de entalpia dessas duas reações, deveremos fazer dessa maneira. Então, pegamos ΔH final, variação de entalpia final igual variação de entalpia 1 mais variação de entalpia 2. Então, a variação de entalpia 1 vai ser menos 393,5 mais da segunda equação, que é 283,0. Então, ao somarmos essas duas equações, que é a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2, a variação de entalpia final dessas duas equações será menos 110,5 kJ. Isso representa aqui nessa equação a menos 110,5 kJ. kJ é a quantidade de energia. Aqui é uma representação gráfica dessa equação. Então, o carbono grafite ele perde energia para que se forme o dióxido de carbono. E aqui ele ganha energia, o dióxido, após a inversão da equação, que é o dióxido de carbono, ele ganha energia reagindo e formando monóxido de carbono gasoso mais 1/2 de oxigênio gasoso. Então, a variação de entalpia dessa primeira, como ele perdeu energia 393,5, e da segunda, como ele ganhou energia por ser invertida a equação, é mais 283 kJ. Então, para calcular a variação a variação de energia que foi gasta, é feito dessa maneira. O ΔH final igual ao ΔH1 mais ΔH2. Então, o ΔH final igual a menos 393 da primeira reação, mais 283 da segunda reação, que foi a invertida, que é igual a menos 110,5 kJ. Então, o estado padrão. O estado padrão de uma substância nada mais é do que a própria substância em sua forma pura. Sua forma pura na pressão de 100 PA. Daí, geralmente é usada a temperatura de 25 graus Celsius para calcular o estado padrão de uma substância. Mas sendo que a pressão dela, a temperatura na pressão dela é 0 graus Celsius ativo. O valor de ΔH refere-se aos produtos e aos reagentes no estado padrão. E é denominado como variação de entalpia no estado padrão. O valor sua representação é ΔH Celsius, no qual o Celsius representa a que estado padrão a substância está. Então, é a variação de entalpia no estado padrão, no qual o símbolo dos Celsius representa em qual estado a substância está. A combustão é a reação exotérmica de um oxigênio realizada em condições em que o calor produzido por essa reação vai ser suficiente para conduzir ela até que
um dos reagentes se esgote. De modo geral, elas são fáceis de se realizar em um calorímetro, pois sua tabela de entalpia padrão tem bastantes valores de entalpia padrão para essa reação. O que significa esse símbolo? Esse símbolo ele significa a entalpia padrão para os reagentes e para as reações. E para ele poder ser realizado, os seus reagentes e seus produtos eles precisam estar no estado padrão. Então, eles precisam estar no estado padrão. Geralmente ele é simbolizado por kJ por mol. Tem alguns químicos que também o chamam de calor de combustão. Então, pegamos, por exemplo, pegamos aqui o metano como exemplo. Então, a sua equação de reação vai ser CH4 em estado gasoso mais 2O2 em estado gasoso, reage formando CO2 mais 2H2O. Então, aqui no estado gasoso, nós vamos ter um mol no estado gasoso, que ele sofre reação e ele então vai liberar 890,8 kJ por mol. Então, por que aqui tem esse C? Esse C ele significa combustão. Esse daqui, a variação de entalpia, e aqui o símbolo de graus. E aqui vai ser o resultado. Então, aqui a gente vai, pela reação, vamos acabar cortando essa daqui, essa e essa, que vai acabar sobrando esse daqui, que vai ser o resultado expresso aqui. Então, qual é a utilidade desses valores de entalpia? Esses valores de entalpia que nós vamos ter na tabela do livro da página 213, eles servem para determinar o valor de entalpia de outra substância, ou seja, o valor de entalpia encontrado em uma substância e o valor de entalpia de outras substâncias, eles vão reagir formando ao valor de entalpia de outra substância. Então, essa que vai ser a função dos valores de entalpia encontrados na tabela. Então, aqui teremos outro exemplo de entalpia padrão, que nós vamos cortar alguns valores que não são significantes para acabar obtendo essa variação de entalpia, que é igual a menos 285,8 kJ por mol. Então, o oxigênio, o seu valor na tabela de variação de entalpia, ele é igual a zero. Então, se o oxigênio ele tem valor igual a zero, nós vamos cortar ele daqui, pois zero não fará diferença. 1/2 de zero é zero, e 0 vezes o valor do H vai continuar sendo zero. Então, esse valor aqui, que ele pode ser encontrado na nossa tabela, ele vai ser esse daqui, que a variação de entalpia em combustão vai ser igual a menos 285,8 kJ por mol. Então, entalpia padrão de formação. Então, uma reação de formação é aquela que é produzida somente a partir de substâncias simples. Então, aqui nós temos um exemplo que é a reação de formação do álcool etílico. Então, o álcool etílico ele vai ser formado a partir da reação de 2 carbono de grafite mais gás hidrogênio e mais o gás oxigênio. Então, ele vai reagir formando isso daqui, ó, que vai ser o álcool etílico. Então, essa daqui é uma substância simples. Então, o álcool etílico ele é uma substância simples, ele é formado a partir do carbono grafite, que é uma substância sólida, mais o gás hidrogênio e mais o gás oxigênio. Vai reagir formando essa substância que vai ser o álcool etílico. Então, aqui é o conceito. Entalpia padrão de formação. Então, para ela acontecer, a substância deve ser simples, deve estar no estado padrão
no estado físico e a variedade alotrópica deve ser a mais estável possível. Então, essa reação ela vai ser expressa geralmente por kJ por mol, e alguns químicos também a chamam de calor de formação. Então, o álcool etílico ele vai apresentar seus reagentes, serão todas substâncias simples. Seu estado físico ele ficará geralmente no seu estado padrão, e o reagente, que seria o carbono que vai produzir o grafite, ele vai produzir variedades alotrópicas. Então, tudo isso daqui e aquela equação que eu tinha passado agora há pouco, ela vai equacionar a reação de utopia de variação do álcool etílico. Então, essa variação de entalpia padrão, ela vai ser formada a partir do carbono de grafite, do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Então, como eu havia explicado antes, o oxigênio ele vai ser o valor igual a zero, que vai ser nulo. Porém, naquela outra era uma reação de combustão. E aqui estamos falando de uma reação de formação. Então, aqui como é de formação, nós vamos considerar isso daqui, ó. Porque é de formação. Então, vamos considerar o que foi formado a partir dessa reação, que vai ser esse resultado que temos aqui. Então, esse resultado, ele vai ser igual a variação da entalpia padrão igual a menos 277 kJ por mol. Então, mais uma vez, essa reação apresenta a reação de formação do álcool etílico. Então, a entalpia padrão de formação de algumas substâncias ela é nula. Para ela ser nula, ela precisa que seus componentes estejam no estado padrão, estado físico e na variedade alotrópica mais estável possível. Então, agora eu vou explicar o porquê. Então, aqui temos o exemplo do carbono grafite e do oxigênio. Então, o carbono grafite ele vai reagir formando o carbono grafite. Então, como o carbono grafite, como vocês podem observar, se for constado na tabela, a sua variação de entalpia vai ser igual a zero. Então, aqui, se a sua variação de entalpia é zero, reage formando uma variação de entalpia que é igual a zero. Então, sua reação de entalpia de formação vai ser igual a zero. Temos outro exemplo, que é do oxigênio O2 no estado gasoso. Ele reage formando O2 no estado gasoso. Como na tabela também podemos observar, o O2 no estado gasoso ele tem sua variação de entalpia igual a zero. Então, a sua reação vai ser reação de entalpia de formação igual a zero. Então, como em ambos não houve variação, o resultado delas vai ser zero. Porém, em algumas reações, o resultado delas não vai ser nulo. Por quê? Porque ocorre reação. Então, aqui, ó, nesse carbono de grafite, a sua variação de entalpia dessa substância é igual a zero. Porém, ela reage e forma um carbono de diamante. Então, o resultado dessa variação vai ser variação de entalpia de formação igual mais 1,9 kJ por mol. E aqui ó, temos mais uma reação que é de 3 meios de oxigênio O2 no estado gasoso. Então, esse O2 aqui, ele possui a sua variação de entalpia igual a zero, essa substância. Porém, ela reage e forma o O3 no estado gasoso. Então, o O3 no estado gasoso, ele possui sua variação de entalpia igual a mais 142,7 kJ por mol. Então, aqui houve esses resultados, pois teve a reação que resultou nessas duas substâncias que possuem variação de entalpia. Então, essas substâncias elas são nulas, porém elas reagem formando essas duas que não são nulas e que seus resultados serão 1,9 e mais 142,7. Então, para que serve a posse dos valores de entalpia
para uma reação de formação. Então, com a posse dos valores de entalpia, é possível você determinar o valor que vai dar da reação. Então, você tem o valor da substância, você pode determinar o valor da reação. Então, é para isso que serve o valor da reação de entalpia. Energia de ligação. Uma reação química é a junção de átomos. Os reagentes dos átomos já existentes formam novas substâncias, que são os produtos. Nessas reações químicas, os produtos, as reações podem ser de quebra de ligação ou formando novas ligações. Então agora eu vou dar um exemplo dessa reação. C2H4 gasoso mais hidrogênio 2H2 gasoso que reage formando C2H6 gasoso. Esta figura mostra o modelo molecular dos reagentes, que tem ligação dupla com o C, que é o carbono, e tem ligação simples, que são os hidrogênios, os 4 hidrogênios que formam os reagentes. Já essa outra figura é a modelo molecular dos produtos, que são ligação simples dos carbonos com a ligação simples dos 6 hidrogênios. Energia de ligação. Para calcular a energia de ligação, precisa ser calculada a variação de entalpia por mol de ligação, em que uma ligação é quebrada ou é formada. A quebra de ligação é endotérmica e a formação de ligação é exotérmica. Podemos calcular a variação de entalpia dividindo ela em duas fases, estando no estado gasoso, que é a fase de quebra de ligação, que é endotérmica, e a deformação de ligação, que é exotérmica. A ligação de térmica é uma etapa endotérmica, que é a variação de entalpia de quebra, que é maior do que zero, então ela é positiva. Já a ligação de formação, ela é menor do que zero, ela é exotérmica, então ela é negativa. A variação de entalpia global, ela refere à soma algébrica de a variação de entalpia de quebra mais a variação de entalpia de formação. Usando o mesmo exemplo anterior, que é a ligação dupla entre os carbonos e as ligações simples entre os 4 hidrogênios, mais a ligação simples entre os hidrogênios, que reage formando os 6 hidrogênios ligações simples com os 2 carbonos, que são também ligações simples. Como sabemos da página 221, as ligações kJ por mol de cada substância, então, os 2 carbonos ligações duplas, que são 612 kJ por mol, as ligações simples entre os 4 hidrogênios com os carbonos, que são 4 hidrogênios vezes 412 kJ por mol, mais a ligação simples entre os hidrogênios, que são 436 kJ por mol, que dá, daí é a formulação que dá no produto, que é 6 hidrogênios vezes 412, que são os quilojoules deles, quilojoules por mol, mais 348, que são a ligação simples do carbono. Isso resulta em 2.696 quilojoules, que é a ligações quebradas, e aqui menos 2.820 quilojoules, que são as ligações formadas. E isso ocorre que dá menos 124 quilojoules. Agora eu vou falar um pouco do aspecto estequiométrico da termoquímica. O aproveitamento do ser humano das energias liberadas ou absorvidas justifica a necessidade de calcularmos a variação de energia usada em uma reação química. Há 2 tipos básicos de calcularmos. Qual é o calor liberado ou absorvido quando determinada quantidade de certa substância é consumida ou produzida? Ou quanto de uma certa substância deve ser consumida ou produzida para que determinada quantidade de calor seja liberada ou absorvida. Nos 2 casos, estaremos usando a quantidade de substâncias, em mol, em massa, em volume ou até em número de moléculas. Vamos usar o exemplo do etanol. A entalpia padrão de combustão do etanol ocorre C2H6O. Líquido ele é menos 1.367 kJ por mol. Então, a densidade dele é 0,8, densidade é 0,80 gramas por ml. Então, vamos calcular quanto precisa de
quantos joules precisa para 1 litro de combustão de 1 litro de etanol. Então, se cada ml de etanol, cada ml é 0,8 gramas, 1 litro será 800 gramas. Para calcularmos a quantidade de energia existente de kilojoules por mol, nós fazemos essa conta aqui. Então, esse 46 gramas ele é 1 mol de etanol, corresponde a 1 mol de etanol. Como nós sabemos, esse 46 é a massa atômica do C2H6O. Então, o carbono ele corresponde à massa atômica de 12 gramas. O hidrogênio corresponde a 1 grama de massa atômica e o oxigênio corresponde a 16. Como temos 2 carbonos, então 12 vezes 2. Temos 6 hidrogênios, então é 6 vezes 1, que é a sua massa, e 1 oxigênio. Então 12 vezes 2, que é 24, mais 6 vezes 1, que é 6, então 24 mais 6, e mais o 16, que é o único oxigênio, igual 24 mais 6, 30, mais 16, 46. Então, 46 gramas, então 1 mol de etanol, como nós vimos aqui, que corresponde a 1.367 kJ. Então, se nós queremos saber em 800 gramas, que é 1 litro de etanol, colocamos, que nós não sabemos aqui, então colocamos X. Essa conta praticamente é regra de 3. Então, vamos multiplicar cruzado. Então, a multiplicação cruzada de 46 gramas, que é 1 mol, vezes X, 46X. 800 gramas vezes 1.367 kJ é igual a 1.093.600 kJ. Então, nós fazemos assim. Deixamos o X, isolamos ele. Pegamos 1.093.600 divididos pelo 46. A divisão entre os dois números aqui, 1.093.600 divididos por 46, ocorrerá o resultado de 23.773,9. Para não deixar essa conta tão extensa, a gente diminui a casa decimal dele, passando a vírgula daqui para aqui, como está aqui, 2,38, arredonda porque depois da vírgula tinha um 9, então arredonda o segundo número, vezes 10 elevado à quarta, porque a vírgula que estava aqui passou 1, 2, 3, 4 casas, por isso que elevado à quarta. Então, ele fica, o valor do x ele é 2,38 vezes 10 elevado à quarta kJ.